noite! Aristóteles nos ensinou que o bem é aquilo a que todas as coisas tendem, o destino final de cada escolha nossa. Spinoza reforçou que o desejo de fazer o bem é a expressão mais alta da razão. Hannah Arendt também nos deixou outra reflexão. O mal nasce onde o pensamento se ausenta. Entre o bem que buscamos e os abismos que tentamos evitar, existe a complexidade da condição humana. Esse território delicado, feito de desejos, silêncios, contradições e escolhas difíceis. É nesse espaço inquietante que habita A Pediatra, um texto contundente, provocador, que sai das páginas e ganha o palco com intensidade rara. Para conversar sobre essa obra e seus atravessamentos, recebemos sua autora, a maravilhosa escritora Andréia Del Fuego. E também quem dá corpo, voz e emoção a essa narrativa, a talentosíssima atriz Débora Lan. E no terceiro sinal, ele é potiguar, multi-instrumentista, ator, compositor e diretor musical. Construiu uma trajetória marcada pela delicadeza, pela intensidade e pelo amor à arte em todas as suas formas. Seja bem-vindo, meu amigo Marco França. Agora era fatal que faz de conta terminasse assim. Pra lá desse quintal era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar. E agora eu era um louco a perguntar: o que a vida vai fazer de mim? Estamos começando muito bem. Mais um Arena dos Saberes nesse lugar sagrado, nesse palco, desse teatro lindo aqui do Arena, do Sesc Copacabana, nessa parceria com o Sesc Rio de Janeiro e a TV Cultura de São Paulo, para levar muitas coisas incríveis até você. E o programa de hoje está incrível. Eu sou fã dessa mulher aqui, dessa escritora potente, não é? E dessa atriz. Eu fui ver você semana passada, eu saí babando com a sua interpretação. Que peça, que coisa linda, que riqueza. Obrigada. Vamos começar falando com você, Débora. Por que você escolheu a obra dela? Ou você foi escolhida? Não, eu escolhi, eu sou dessas atrizes que escolhem o que fazer. Não fico em casa esperando convites. E a Inês Viana, que é a diretora e adaptadora do livro para o teatro, ela leu assim que lançou. E ela já me acordou dizendo assim: existe uma personagem que salta do livro, que precisa ser interpretado por alguma atriz. Eu te vi muito fazendo, ler esse livro, A Pediatra. E eu não precisei passar ali da página 10 para entender que realmente a personagem já de cara tinha muitas complexidades. E aí, no decorrer do livro, eu fui me apaixonando cada vez mais por ela. Então, eu escolhi. É uma personagem que eu escolhi fazer, porque é uma personagem que para uma atriz, assim, ela dá muitas possibilidades, muitos caminhos. E eu achei que isso seria uma experiência riquíssima para poder estar no palco, para poder desenvolver um trabalho. E aí, entramos em contato com a Andréia, né, Andréia? A gente é da mesma enfermaria. A gente é um pouquinho mesmo. Os mesmos remédios. Alguma pediatra cuidou de você? O mesmo CID. Ô, Andréia, eu li faz tempo, A Pediatra. Quando eu li, eu coloquei no Instagram, eu sugeri que eu me lembro disso, fiquei tão honrada. Incrível o livro, achei incrível, Delícia, assim. Que delícia. Porque ele, né, você escreve muito bem, né, sua obra, enfim, é reconhecida, é aplaudida, você tem uma coisa muito legal. Agora, esse livro, ele tem uma coisa, assim, que você trata as emoções humanas de uma forma, eu não diria inusitada, mas assim, sem julgamentos. Você vai apresentando, assim, é de uma inteligência para que o leitor vá percebendo.
Eu fiquei tão apaixonado que quando falaram da peça, embora eu ame o seu trabalho já conheço, eu falei assim, nossa, é difícil essa peça no palco, né? Então, eu fui com o coração aberto, mas um pouco desconfiado, porque eu vi várias adaptações de livro enfim, que enfraquece um pouco. E é o contrário. Quando você sai da peça, essa mulher... Não, a relação dos dois, a direção... Tem uma simplicidade na direção que é para que vocês brilhem mesmo, né? Então, a pediatra fica mais fascinante ainda, né? A gente sabia dessa responsabilidade, né, de certa forma, de levar uma obra como a pediatra, muito lida, para os palcos, né? Porque a leitura, a literatura te dá essa liberdade, né? De quando você está ali lendo alguma coisa, de você ser coautor daquilo, né? De você imaginar como quiser, dentro ali daquela boa solidão do leitor, de você poder imaginar aquela história como você quiser. E quando você escolhe um caminho, né? Muitas vezes as pessoas falam, eu vi o filme, mas o livro era melhor, né? A gente já ouviu isso 1000 vezes. Porque tem isso, porque o livro, você tá livre para você imaginar o que você quiser. Só que o teatro que a Inês faz, que eu faço, Luiz Antônio Forte, a gente tenta também não entregar certos tipos de julgamento. E o teatro que eu acredito é esse, que deixa na mão de quem está assistindo o poder da co-interpretação, da coautoria. Né? A gente sabia dessa responsabilidade. E a gente estava ciente, mas a vontade era tanta de fazer que a gente topou o desafio. André, quando você viu a primeira vez, qual foi a sua reação? Uau! Uau, porque eu não participei da adaptação e nem não vi nada. Então, eu conheci o espetáculo na estreia. Não, no ensaio geral. No ensaio geral. Já no teatro. No ensaio geral, já exatamente. No teatro. E aí eu vi o ensaio geral e vi também essa diferença de um ensaio geral para o momento assim, público, o 3, 2, 1, valendo, seja o que Deus quiser, né? Que daí é essa queimadura de viver o presente absoluto que é o teatro, né? E a escrita, ela tem a mesma verdade de um valor absoluto de experiência enquanto se escreve. Aquilo ali é abissal, assim, é vertiginoso e vertical. Eu estava até pensando muito nisso esses dias, assim, que essa preocupação com a inteligência artificial, com a escrita... Por que choras, inteligência artificial? Porque a gente tem uma neurose muito poderosa. E neurose, a gente tem uma neurose poderosa que vai criar muita linguagem, né? É essa coisa que escapa, essa... Ian McEwan acabou de ter uma matéria que saiu hoje falando do Ian McEwan, um grande escritor, dizendo, bom, a IA não transe no sentido, né? Mas, voltando para essa experiência, quando vi a Débora, que eu já conheci o trabalho da Débora, e quando eu soube que ela ia fazer, eu fiquei, enfim, contando os dias para chegar a esse momento de ver isso contigo, assim, na sua embocadura, no seu repertório, no seu diapasão, que é largo, né? E a Débora, ela vai da tragédia para o cômico em segundos, na mesma voltagem. É muitas em uma, né? É um absurdo. E o que ela faz no palco, eu reconheço o que ela faz no palco, sobretudo porque foi indo, assim, eu assisti ontem, eu falei, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? É a mesma vibração, não sei que palavra, vibração não é a palavra certa, mas é o mesmo corredor que eu quero estar para escrever. Então, eu reconheço também o meu próprio processo de criação, reconheci isso com ela no palco, eu acho isso um abraço, né? Isso é muito legal, você sabe que a primeira vez que eu tive um texto meu que foi para o teatro, que não que eu escrevi o texto, que foi adaptado a um livro, a Lígia Fagundes, né, que era, enfim, essa escritora maravilhosa, que era meio que minha madrinha na literatura, foi comigo na estreia. E ela estava percebendo que eu não estava gostando, assim, porque eu também vi na estreia. Depois disso, eu nunca mais autorizei, aí eu escrevo os textos para o teatro. Mas eu sentar, a Lígia, assim... Faça a cara de que está gostando. Sorria. Faça a cara de que... Eu nunca gostei de uma adaptação de texto meu, a Lígia, né? Mas fizeram um esforço, faça a cara que está gostando. Aqui é o contrário, né? Porque assim, não precisa fazer cara que está gostando. É muito legal quando você vê a plateia, né? Nossa! O nossa da plateia é a mudança dela. Quando de repente a personagem muda completamente, que você está achando aquela médica, cuidadora, maravilhosa. Nossa!
Então, tipo assim, ela vai fazer isso? Nossa! É tão legal porque aí dá esse impacto, né, do que você quer provocar com o livro, porque é um monte de nossa o livro, né? Sim. O livro partiu de uma ideia, numa caminhada. Bom, uma pediatra que não gosta de criança. A ideia em si, eu falei, bom, o livro está pronto. Porque o motor, a trama, o andamento, bastasse que ela não deixasse de ser pediatra e não que se afastasse desse objeto que ela realmente repele. Mas por obrigação, por escolha, por inércia, ela está lá. Porque o pai é médico, porque o pai tem um andar inteiro, porque tem uma inércia social, né? E é uma grande crítica social, né? A Cecília, se ela se chamasse Osvaldo, não teria peça, não teria leitor, não teria... A gente não estaríamos aqui. Porque ela é um homem. Ela tem imunidade social, ela tem imunidade sexual, ela tem imunidade moral, né? Ela segue, ela flui, né? E isso tem algum escândalo, principalmente por ser uma pediatra, porque a pediatra, ela é uma médica que atende uma família, ela não atende uma criança. No consultório chega uma família. Ela tem que lidar com aquela família. Além do que, nós, latino-americanos, temos a mãe, a ideia da mãe, da máter, da Nossa Senhora. A gente tem uma ideia de maternidade muito sagrada. Eu, por exemplo, que sou mãe, assim, eu confio num pediatra que ame meu filho como eu, porque se não amar, eu tô fora. A gente espera aquilo. Se fosse uma ortopedista, também não daria o mesmo choque. E aí o trabalho foi pensar na embocadura dela, que é em primeira pessoa, que é um risco absurdo. Eu não sou médica, né? E eu escrevia como se ela não soubesse que eu estava ali. Ela não sabe que eu estou aqui, eu estou seguindo essa mulher. Eu não sabia onde ia acabar, não sabia nada. E escrevi numa vertigem de 1 mês. Mas você teve a ideia caminhando? Eu sempre tenho as ideias dos livros caminhando. Eu faço literatura, contabilidade, resolvo coisas de casa caminhando. E você quando escreve, você não sabe o final também? Esse que eu estou fazendo agora é uma outra mulher também, protagonista e tal, assim. Esse eu sei onde termina, porque começou com o final. Eu tenho uma cena final e eu deixo ela ali como uma tensão. Eu posso fazer o zigue-zague que eu quiser. E dá uma liberdade de fazer um zigue-zague tremendo, porque tem uma tensão ali que segura uma tensão ali e tal. Poder abrir essa coisa da riqueza do teatro é porque é ao vivo, é a mesma peça, mas é completamente diferente cada noite, porque é um público diferente, as reações são diferentes. Quem está rindo, às vezes não está rindo, ele está rindo de nervoso. Sim. Aí o outro fala, não achei graça nenhuma, uma tragédia, mas ele está rindo de um nervosismo que pegou ele em algum lugar. É uma risada incômoda, né? E assim, eu vou continuar te elogiando, porque realmente eu saí impactado da sua atuação, que é incrível. Obrigada. E eu tinha assistido uma peça antes e tal. Aí eu falei assim, nossa, que texto interessante, mas que pena que não tem entrega, porque você observa muito o artista quando ele entrega. Aí eu falei assim, ele está inteiro, do artista que quer meio ser galã numa peça que não é para ser galã. Então, ele está todo assim, meio que, né, montado de uma outra coisa. Agora, quando você vê aquela entrega do ator, é isso que faz uma Fernanda Montenegro, né? É uma entrega, né? Alguém que vai e a construção dessa peça, a maneira... Vocês dois estão assim, né? Mas a maneira com que você coloca conecta com a gente pela sua entrega. Tem entrega também, mas a gente não pode ficar também muito ensimesmado. Eu acho que tem uma entrega e, ao mesmo tempo, uma vontade de comunicar, uma generosidade mesmo, para contar qualquer história. Porque não é sobre... você, né? Nem sobre o quanto você consegue entrar dentro daquela... Tem principalmente a vontade de dividir com o outro que está sendo contado ali, né? Aquele encontro ali que é o mais importante. E cada dia um encontro diferente. Por isso o teatro traz tantas sensações e alegrias, né? Vamos ver o que a diretora da peça tem a dizer. Ih, mentira! Ela deu uns pitacos? Vamos ver, então. Deu uns pitacos. Boa noite, Gabriel. Eu estou passando aqui para deixar um recado para Débora, que é essa mulher que me inspira todos os dias, a minha musa, a atriz que eu mais amo ver em cena, e dessa nossa parceria tão longeva, tão produtiva, que deu esse fruto maravilhoso agora no A Pediatra, e ela, junto com Luiz Antônio Fortes, que também é o idealizador do projeto, junto comigo, que a gente está sendo muito, muito feliz, sobretudo por conta dessa nova amiga que a vida me deu, que é a Andréa Del Fuego, essa escritora brilhante,
tão generosa que nos concedeu fazer o A Pediatra, né? Um sonho tão desejado e agora realizado nos palcos. Então eu só tenho a agradecer, quero realmente, de fato, agradecer mesmo assim, ao universo por ter colocado essas mulheres maravilhosas na minha vida. Agradecer a você por esse espaço e dizer que eu só desejo vida longa, longa, longa a esse projeto tão incrível que é o A Pediatra. Que gostoso a gente ver os teatros lotados, né? Muito. Que gostoso. Muito, muito. Eu sinto que a gente vem numa temporada onde as pessoas estão indo ao teatro, né? A gente está lotando lá um teatro que não é pequeno, que é o SESI, o Firjan. E eu vejo, assim, na mesma rua tá a Thaís também, a Thaís Araújo, com o teatro lotado ali no Sesc. E outros amigos, e viemos de uma temporada em São Paulo também cheia. É muito. Eu acho que um dos lugares mais gostosos de se estar, não importa se na plateia ou se no palco, é um teatro lotado. Você fala isso no final da peça. É muita intensidade, é muita intensidade, é uma intensidade boa, é um encontro bom. A gente, por exemplo, sai às vezes de uma peça de teatro ou de um filme que a gente gostou muito, né? Dificilmente a gente vai sentar um na frente do outro e cada um pegar o seu celular, né? Que é aquela tristeza, né? Você sai para jantar com a pessoa e fica os dois no celular. Não tem isso. Se você sai depois de um espetáculo, depois de um filme, né, que você gostou, cara, vai gerar assunto. Gera assunto, sabe? É muito legal, é muito bom, sabe? Vale a ida ao teatro, vale a ida ao cinema, né? A gente tem muito assunto e às vezes a gente se esquece disso. A gente volta daqui a pouco, continuando esse bate-papo, intervalo super rápido. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Quando seu moço nasceu, meu rebento não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, nem sei explicar. Fui assim levando ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai, o meu guri, Olha aí, meu guri. olha aí, é o meu guri, Olha aí, meu guri. olha aí, ai, o meu guri, Olha aí, meu guri. olha aí, é o meu guri. Oba, estamos de volta. Vamos aplaudir nossa banda Beto Bonfim, Eduardo Simões, André Poiá, Julie, antropólogo dos assuntos espinhosos, André Torquato, nossa maestra Laura. E agradecer essa plateia linda, quem vem da Ilha do Governador, Alcântara, São Gonçalo, Sulacap. Muito bem, e esse é o programa, hoje a gente está unindo as duas artes aqui, esse é o programa da televisão brasileira que mais divulga peças de teatro. Todo programa a gente tem um terceiro sinal, que é sobre teatro. Aliás, hoje os dois blocos serão sobre os 3 blocos sobre teatro, e é o programa que mais divulga literatura, livros. Então sempre a gente sugere um livro, vamos sugerir 3 hoje, aproveitando a Andréia aqui, A Pediatra, que é essa obra que foi para o teatro, que a gente está divulgando para que você possa ler o livro e ir ver a peça.
Tão feliz quando eu encontro gente na rua que fala que pegou as dicas de livro, comprou, leu. Às vezes me xingam, falam assim, nossa, mas era muito difícil, era um filósofo. Então eu falei antes que era difícil. Os Malaquias, também da Andréia. Aqui. E as miniaturas. Tudo dela é bom, viu? Podem ficar tranquilos. Não é fácil não, mas é muito bom. É neurótico. Andréia, como é que a palavra entrou na sua vida? Literatura, história dos textos. Como é que isso nasceu em você? Eu não venho de família com bibliotecas em casa, né? Eu não fui a criança Monteiro Lobato, por exemplo. Eu tive acesso na escola pública, onde eu estudava, em São Bernardo do Campo, subúrbio de São Paulo. E uma professora, para ensinar, explicar o que seria fazer uma redação, ela disse assim, bom, é uma mentira. Você vai mentir. É uma coisa que não aconteceu e nem vai acontecer. Absolutamente apaixonada de imediato por essa possibilidade de mentir livremente. Olha o poder que tem um professor. Não, Olha o poder que tem uma fala de uma fala. E como a pessoa fala. entende E como também. entende, né? Então eu fui aquela aluna que fazia versões de uma redação. Uma com muito palavrão, a outra alucinada, inventando mais coisas, né? E ela incentivava, e ela via que ela percebeu que eu gostava muito, ela pedia para eu me levantar, para ler e tal. E nunca mais parei. Eu escrevia carta para a família, porque a gente não tinha telefone, mandava uma carta para Minas Gerais, onde a família dos meus pais moram e tal. Cheguei a escrever uma carta para minha mãe no quarto, entreguei na cozinha, fazendo um pedido que ela o que acatou. Falei, eu me lembro de ter me apaixonado por um garoto e começar a escrever e perceber o momento que não saía, porque eu já estava gostando mais do texto do que dele, mas eu não sabia disso. E aí não estava mais o menino, tchau, entende? Assim, inclusive Quase não um gostava Fernando de mim, Pessoa gostava da Ofélia, Gisele. Gostava mais do sentimento, da paixão dele do que dela. Completamente. Isso é a palavra. Isso é a palavra. A Isso é a força, né? A palavra. beleza da palavra, né? Isso é a palavra. E, como eu estava dizendo, né, às vezes a gente escreve com uma sensação de ideia, que nem é a ideia ainda. E esse meio termo, esse lugar meio sombrio de não saber exatamente sobre o quê, mas tem alguma coisa ali empurrando ali para ser dita, só que ela tem que atravessar a linguagem. No nosso caso, ela atravessa a língua portuguesa, que é belíssima. Que é belíssima, né? Belíssima. Ela tem um canto, né? Ela tem um encanto, sendo clichê aqui. Mas enfim, mas é isso. E aí esse enfrentamento para chegar na palavra, né, que é o que mais me espanta na escrita. Eu nunca deixei de escrever. Eu fui assumir a escrita com o primeiro livro, porque eu comecei a escrever assim que eu me alfabetizei, porque encontrei essa professora. Quer dizer, escrever livremente, sem demanda escolar. Eu escrevia sem a demanda escolar. Fui passando pela adolescência, pela vida adulta, até publicar o primeiro livro com quase 30 anos. Então, eu poderia ser piloto, eu poderia ser engenheira, podia ser manicure, eu escreveria. Uhum. E a escrita veio um pouco antes do que a própria leitura. A leitura era muito selvagem, até o momento em que fui fazer filosofia mais adulta, e aí aquilo organizou a minha leitura, né? Primeiro eu fiz filosofia na PUC, estava quase terminando, fui fazer filosofia na USP. Eu fiz 2 faculdades de filosofia, depois um mestrado, aí no mestrado de filosofia lá na USP eu juntei o Maurice Merleau-Ponty com Lavoura Arcaica, do Radon Nassar. Ai, que lindo. Que é o cara da palavra. Quer dizer, pode falar que vários caras da palavra, né? Mas aquele ali que eu pensei, que livro eu leria muitas e muitas vezes, e eu brinco assim, na minha extrema-unção, pode ler um trechinho de Lavoura Arcaica que eu vou, seja lá para cima ou para baixo, mas eu vou ótima. E Débora, e a arte na sua vida? Bom, a arte na minha vida foi uma aliada, sempre, né? Para ajudar, né, nessa travessia. Porque foi o jeito que eu entendi que mais me aproximava do mundo, das pessoas, das questões mais profundas, né? Acho que a arte, ela entra nesse lugar. E o teatro também, né? O teatro é muito veloz, né? O tempo é muito veloz. E o teatro tenta correr atrás do tempo, desesperadamente, num
numa tentativa de fazer com que a gente se sinta um pouco mais íntimo do mundo, né? Que mesmo a certeza do mundo que a gente tem, que é a morte, a gente não sabe o que acontece depois, né? Então, assim, é tudo uma grande incógnita. E acho que a arte, ela é uma aliada. Uma aliada porque faz a gente pensar sobre, e não simplesmente viver, né? E pensar sobre a vida, né? E de diversas formas, atentando para sensibilidade e para o outro. Eu acho que realmente acho que é a melhor forma de passar por aqui, sabe? E você está falando uma coisa legal, né, da história dos celulares e da ausência de diálogo, né? E nós somos, filósofa, animais sociais, né, Aristóteles? A gente precisa desse jogo, dessa troca. E é uma coisa tão interessante que a Bibi falava muito isso, a Bibi Ferreira, dizer assim, aquilo que é simples fica por mais tempo. O teatro é a arte da simplicidade. É alguém que tem uma história, quer contar aquela história, pessoas vão ver aquela história, algumas vão gostar, outras não, algumas vão chorar, algumas vão rir, mas é ali, você conta uma história. O resto é perfumaria, mas assim, a grande questão é essa. Como é que você faz com que as pessoas, naquele momento, elas desconectem de outras coisas para viver uma mentira, para viver uma outra realidade, uma ficção, e que, de alguma maneira, aquilo conecta com ela, toca com ela, né? Exato. E existe um pacto, né? A partir do momento... Porque o teatro, ele costuma fugir um pouco do que se é literal, né? Por exemplo, um exemplo, sei lá, se eu vou mergulhou no mar, né? Aí, se você tem no audiovisual, você vai ter atriz lá e tipo, puf, mergulhando no mar. No teatro, mergulhou no mar, você vai fazer qualquer coisa, menos fazer né? Você vai vir uma luz azul, vai vir alguém vai te tacar um negócio de areia e água na cara, né? Assim, o teatro, ele te dá diversas possibilidades, né? E a forma como se conta a história é sempre um pacto entre plateia e quem está no palco, né? Vamos acreditar nisso e dessa forma de se contar e vamos seguir juntos a partir daqui, né? Uma pessoa falando e tantas pessoas ouvindo, né, sem ficar de olho nesse feiticeiro aqui, que o meu fica aqui. Gente, o que é que o povo tá querendo falar comigo, eu dando entrevista aqui? Né, assim, qualquer coisa já faz a gente pegar. Então, a gente tem um poder quando a gente se encontra, quando a gente troca ideia. A gente sabe disso. Né? E Andréia, e a literatura também tem uma coisa, não sei como é que passa com você, né? Mas pelo seu texto eu acho que sim, a Clarice, né, tinha uma coisa maravilhosa na construção das personagens, a epifania feminina, como é que se dava nela. E quando ela escreve a última obra dela, que é A Hora da Estrela, né, que ela constrói uma Macabeia, que é diferente de todas as mulheres que ela fez antes, é o momento que ela sabia que ela estava mal, que ela estava com câncer, que ela estava quase morrendo, e ela tinha pressa em fazer uma personagem, em dar face, em dar um rosto a uma personagem que talvez nem fosse ler aquilo que ela estava escrevendo. E ela diz isso depois, né? Então, porque a Macabé não era aquela mulher da classe média carioca que ela retratava, que pegava, era aquela mulher que queria ser uma estrela, como todo mundo quer, que namorava um metalúrgico, que falava, né, monossilabicamente. Como é que as dores, né, da humanidade também ajudam o escritor e as suas próprias dores a dialogar com a palavra, né? Bom, a Clarice Lispector, eu li pela primeira vez na adolescência, na escola. Não foi nem um livro da escola, era uma amiga que estava lendo. E eu fiquei absolutamente espantada porque ela apresentou a minha própria intimidade para mim. Eu não sabia que intimidade era essa coisa para dentro, que você não sabe para onde é exatamente para dentro, mas que está pautando o que você está sentindo, pautando o que você está escolhendo. Que isso aqui, né? Eu gosto muito da obra dela. Eu acho que ali a paixão da leitura começou exatamente com a Clarice. O primeiro espanto, na verdade, foi com Vidas Secas, porque eu chorava dentro de casa. Minha mãe chegou a ficar um pouco preocupada. E fiquei assim, porque como é que um livro pode fazer isso com o corpo, né?
enfim, né, causar essa sensação, essa experiência, né? O livro como experiência mesmo, né? Não é uma coisa que você faz porque precisa gastar o tempo, ou então tem pessoas que acham que está saindo do mundo para ler. Não, você está entrando no mundo, na carne do mundo ali, que é seu próprio, lendo uma coisa que a partir de uma linguagem, da intimidade de um escritor, mas que está fazendo isso com a parte coletiva disso, que é a própria língua, né? Vamos para mais um recado para você. Pra mim? Seu colega de palco. Eita! A Debinha é muita generosidade, sabe? Muita. Para mim, ela é uma inspiração. Poder estar em cena com ela, poder aprender com ela, né? Essa gênia do humor, né? Do drama, e como ela consegue entrar nessas camadas como atriz. Então eu fico ali só admirando e querendo estar junto, né? Um espetáculo A Pediatra, que é um jogo, então somos nós dois em cena. Então é muito importante que a gente tenha essa sintonia. E com a Débora eu tenho, porque é uma pessoa muito generosa, né? E André Del Fuego, um presentaço, né? Poder contar a história da Pediatra, essa história criada. Eu quando acabou o livro, eu fiquei sacudindo, querendo mais história, sabe? Querendo saber o que aconteceu, porque é um livro que te prende. Eu voltei a me apaixonar pela leitura, pela literatura, por romance. Então, para mim, é um prazer. Não só estar atuando, mas estar idealizando ao lado da Inês Viana. Então, deixar aqui meu beijo para essas duas artistas incríveis e que são, para mim, uma inspiração para eu continuar trabalhando e levando arte para as pessoas. Nossa! Sem dar nenhum tipo de spoiler, que praia é essa que eles foram? Bom, isso aí tem pelo pro André. Eu tenho um final, eu nunca escrevo os finais dos livros. Eu tenho um final, mas eu termino antes. Eu tenho um final paralelo, mas eu não consigo dar Mas é muito legal o final. Mas é muito legal. Porque você fica com uma ânsia. Não. E aí? E aí? O que aconteceu? E aí? É muito legal isso. Quando você consegue dar essa... Eu acho que a dúvida na literatura, ela tem uma coisa tão... Machado de Assis com a história. Traiu ou não traiu. Isso é o que menos importa. Mas não tem problema. São anos e anos as pessoas discutindo. Traiu? Não, mas foi narrado pelo Bentinho. Então é a visão dele, não sei o quê. E essa ideia, porque grandes personagens são várias vezes remontados. Uma ideia está sendo remontada até hoje porque as pessoas querem saber o que levou uma mulher como ela a matar os filhos, né? Assim, o que levou... Talvez a gente jamais saberá, mas assim, as hipóteses, né, fazem com que a Medeia nunca esgote. Morra. Nunca morra. E esses são os personagens mais fantásticos. Quero deixar meu beijo aqui, tanto para o Toninho quanto para a Inês, que deram depoimentos muito amorosos, dizer mesmo que sem eles essa peça não existiria. A Inês por ter me apresentado o livro, o Toninho por ter corrido atrás de uma forma, assim... de um jeito que, por conta dele mesmo, a coisa aconteceu, sem contar que é um parceiro de cena maravilhoso. E eu sou fã, eu amo a Inês profundamente. Agradecer a eles pelos depoimentos. Meninas, obrigado pela presença de vocês. Vamos falar, a peça vai viajar? A peça vai viajar. Então vamos colocar ali a Pediatra Teatro, né? @apediatra Teatro. Obrigada, né? E clique na bio. Tem tudo lá. Aí a Pediatra Teatro, a nossa próxima parada é Salvador. Então quem é de Salvador já fica ligado. Aê! E é isso. Você acompanhando lá o A Pediatra Teatro, a minha página, @DéboraDan, @André Del Fuego, @Juliana Fortes, Esses arrobas todos ajudam. Esse arroba aí, você vai saber para onde a Pediatra está caminhando. Parabéns, que venham novos textos incríveis. Parabéns para você também. Obrigado. Vai pro rápido intervalo e volta já com Marco França. Era uma vez o dia em que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão.
acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. No escurinho do cinema, chupando tropos de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Se a Débora quer que o Gregory pegue, não vou bancar o santinho. Minha garota é meio oeste, eu sou chique Valentino. Mas de repente o filme pifou, a turma toda logo vaiou, acenderam as luzes, cruzes, que flagra, que flagra, que flagra, no escurinho do cinema. Estamos de volta aqui no nosso Arena dos Saberes, conversando agora com Marco França. Diga, André, o que você quer dizer? Que eu quero dizer? Sim. Então, eu vi uma palavra aqui na minha cabeça, eu queria saber o que significa a palavra gambate, Xalita. Em japonês? Você conhece? Não, eu conheço, mas como é que você conhece? É que eu tenho uns espiões indo numas palestras suas. Ah, e aí, esse André. E aí eu ouvi dizer. O André viu o Marco, já ficou preocupado, porque o Marco canta super bem. Imagina. Aí falou, ixi. Imagina. Gamba tem uma palavra linda. Olha que bonita essa palavra. Significa assim, dê o seu melhor. O japonês não gosta de falar boa sorte, porque boa sorte depende de você, do outro. Agora, gambate significa faça o seu melhor. Qualquer coisa que você estiver fazendo. Não, vamos aplaudir o André, porque é Muito demais. obrigado. Eu tô aqui fazendo o meu melhor. Tô fazendo o meu melhor. Marco, eu conheci você primeiro compondo as músicas do Adorável Trapalhão. E eu te confesso que eu fiquei fascinado já pelas... Uma peça linda, né? A Marília Toledo, o texto dela, a direção do Posse. E aí, quando eu vi você com aquelas primeiras músicas, ele falou assim, cara, que genialidade, né? De misturar os gregos com os nordestinos, como é que era a música mesmo? Nossa, agora assim você me pegou de surpresa. Mas a letra do Fernando Suassuna, né? É que tinha uma coisa de fazer sorrir, que abalava dos gregos. Era uma brincadeira com... Fazendo arte para sobreviver, né? Gregos e troianos. É junto muito com cearense, legal, junto né? com o Uma cearense, para fazer homenagem ao Renato Aragão. Depois eu vi você, né? Uma honra minha ter você fazendo uma personagem que era a personagem masculina da peça Território do Amor, Sim, né? Um prazer para mim. Dialogando com aquelas mulheres todas, tal, e você sendo aquele homem que está conduzindo e sendo conduzido ao mesmo tempo, né? Que responsabilidade no meio daquelas divas, né? No meio de Dalva de Oliveira, Dolores Durlan, Marlene Dietrich, Edith Piaf. O que é que eu estava fazendo ali naquele meio, né? Que prazer, que responsabilidade. Mas que legal que o teatro proporciona, que a música proporciona, e que essas experiências, esses repertórios que você tem acumulado, né, te proporcionam para atuar, para cantar, para compor, né? Você falou, o André é um dos maiores artistas dessa nova geração. E fala japonês, eu tô chocado até agora. É impressionante. Eu sou muito mais um ator, músico, ator, compositor também. Eu sempre coloco a minha voz a serviço dos personagens, não me considero assim um cantor, né, perto do André, então, imagina, né? Mas eu sou um insistente, né? Eu insisto. Acho que, sobretudo, fazer arte no Brasil, né? É uma teimosia boa, né? Precisa ser teimoso, eu sou desde pequeno. E vamos falar dessa peça sua que vai estrear agora em julho, em São Paulo, né? No Sesc Pompeia. Sim. A Última Cova. A Última Cova. Que é isso, gente? Pois é. Que é isso, A Última Cova? Vamos falar Parece pesado, né? Mas é muito pelo contrário. Fala sobre humanidade, sabe? Fala sobre justiça, sobre amor, sobre vida. É um texto do Nilton Moreno, para mim, um dos maiores dramaturgos. Você, como dramaturgo, também certamente conhece. É um pernambucano
que mora em São Paulo já há alguns anos. Eu considero o Newton o nosso Shakespeare brasileiro, que ele consegue articular a linguagem popular, a sua escrita com uma poética muito particular e com muita sofisticação, como o Shakespeare era, né, na sua época. O Shakespeare ele era um cronista, ele escrevia para o seu tempo, para as pessoas que iam assistir aquelas peças. Antes de começar as peças do Shakespeare, existiam luta entre urso e cachorro, olha só. Esse texto ele escreveu para mim, foi um projeto. Eu acho que é um ano que eu faço 50 anos esse ano. Estou comemorando 10 anos que eu estou em São Paulo, né? E eu acho que eu me preparei a vida toda para fazer esse trabalho. Eu sempre fui muito feliz. É monólogo, não? É um monólogo. Eu estou em cena com mais 2 músicos. Não tinha como não ter música em cena, apesar de não ser um musical, mas ele tem muita música em cena. Então, eu acho que... Eu sempre fui muito feliz com os projetos dos outros, né? E espero continuar sendo e fazendo outras coisas. Mas eu acho que estou num momento que eu precisava colocar uma energia, sabe? Assim, movimento, girar a roda a partir de um sonho, de um desejo meu. Então, eu tenho esse espetáculo que estreia de 1º de julho no Sesc Pompeia, com direção da Ana Rosa Teza, que é uma grande diretora de Curitiba, do Grupo Avelola, que tem sede lá. E eu só penso nisso agora, cara. Acordo no meio da madrugada Isso é tão legal, nisso, né? Mas é um texto... É parto, né? É, totalmente. Uma peça é parto. Totalmente. Ela vai nascendo, vai nascendo até que ela aconteça, totalmente, né? E as músicas, quem compôs? Eu compus as músicas em parceria. Como não tem canção, né? Eu abro o espetáculo com uma incelência, que é de domínio público. Para quem não sabe, né, as incelências são músicas, são cantigas que têm esse caráter da repetição para encomendar as almas dos mortos para chegar no paraíso, né? Então tem essa ideia da ladainha, da repetição de ciclos muito curtos. E eu utilizei uma excelência de domínio popular, domínio público, e eu compus as músicas instrumentais. É uma música que só faz sentido com a cena. Uhum. Ela, isolada do contexto, ela parece não ter muito sentido, né? Junto com o Breno Montserrat e olha que sobrenome, né? Montserrat. E o Arthur Jaime, de Curitiba. Os dois fazem parte desse grupo, dessa companhia do Avelola. E a gente, com uma grande disponibilidade, eu entrei em sala de ensaio com os dois, assim, com os instrumentos, com vários, eles também são muito instrumentistas, como eu, assim, prontos para eu levantar um braço e entender e a gente fazer um diálogo com a música em relação à cena. Então, foi um processo... Eu voltei esses dias agora de Curitiba para finalizar esse processo lá com a diretora e estou agora nessa reta final aí de produção. Agora eu quero ver você tocando e cantando. Claro. Pode ser? Com prazer. Vocês vão ver que a voz dele é incrível, ao contrário do que ele falou. Ele quis elogiar o André, tudo bem. O André também tem voz incrível, a Julie também, a Laura também, mas esse cara é muito especial. E o André... Não, hoje ele melhorou. Com a história do japonês, eu tô meio impressionado, assim. Do nada, ele traz uma palavra com uma complexidade dessa. Vamos lá, Marco França no piano. Essa canção foi a primeira... fez parte de uma trilha do primeiro espetáculo que eu fiz como ator. Meu primeiro trabalho como ator e meu primeiro trabalho como diretor musical. Essa música chama-se Quase Tudo, Quase Nada. Fez parte do espetáculo Muito Barulho por Quase Nada, de um grupo que eu fiz parte durante 15 anos, que são os Clowns de Shakespeare. Foi um tão pouco que você me fez, um tão pouco, quase nada. Mais um barulho em meu peito não para. Quase tudo, quase nada. Culpado, cupido. Acerte outro peito. Não sirvo pra amar, eu perco a razão, mas pode
guardar uma flecha pra mim. Ai, 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 ao passo que bate no peito, ai, balança quem dança com teu coração. É a rosa que eu passo a tua mão. Ai, 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 ao passo que bate no peito, ai, balança quem dança com teu coração. É a rosa que eu passo a tua mão. Coisa boa. Tá vendo? Quer mais uma? Posso? Pode, vamos lá. Então eu vou fazer uma chamada Rabo do Jumento. Rabo do Jumento. Essa é pro público cantar comigo. Vamos lá. Meu conterrâneo é Lino Julião. É bem facinho. Você disse que é brabo nascimento. Você cortou o rabo do jumento. Eu não quero pagamento nascimento. Eu quero é outro rabo no jumento. Eu quero o quê? Eu não quero pagamento nascimento. Eu quero é outro rabo no jumento. Ele entrou no seu roçado junto com o gado. Comeu um pezinho de coentro. Nascimento, eu não quero pagamento, eu quero o quê? Eu quero é outro rabo no jumento. Eu não quero pagamento, nascimento. Eu quero é outro rabo no jumento. Mas é impressionante a riqueza cultural que a gente tem nesse país, né? Nossa. As simplicidades e as complexidades se dialogando, né? Esse país é um planeta, né? É. É um planeta cheio de particularidades, cheio de sotaques. Eu ouvi uma coisa essa semana, um grande mestre lá de Natal, João Marcelino, ele postou uma coisa que eu fiquei muito pensando sobre isso, muito. Eu sou um militante do sotaque, né? Ele fala assim que ele postou que sotaque é geografia saindo pela boca. Que lindo. Eu achei isso tão bonito. Eu não sei exatamente quem é o autor ou a autora, mas é isso. Nós somos um país com dimensões continentais. E é tão bonito porque rico, né? esse sotaque tem história, cada um deles. Você vê, a gente está no Rio, o Rio tem sotaques diferentes. Sim. Na cidade do Rio. Você vai para Minas... A quantidade de sotaques diferentes que tem num estado como Minas, né? O sul de Minas é de um jeito, Juiz de Fora é de outro jeito, Belo Horizonte, São Paulo a mesma coisa, na capital você tem a Moca completamente diferente né? Enfim, o Nordeste, um mesmo estado nordestino, as diferenças de sotaques que tem nisso, né? Que foram construídos, que vem um pouco do nosso sangue da língua, né? Dessa coisa fascinante que é a língua portuguesa. Se dentro do mesmo cidade você tem uma variedade tão grande, uma diversidade tão grande, imagine falando em Nordeste, que nós somos 9 estados, é importante dizer, né? Quando me perguntam, você é um sotaque do Nordeste, mas de qual Nordeste você está falando? Né? Que Nordeste é esse que você se refere? Eu estou completando 10 anos agora em São Paulo, fui fazer um trabalho em São Paulo e acabei ficando. E muita gente comenta, nossa, mas seu sotaque está aí. Mas meu sotaque é a minha identidade. Né? Eu faço questão de que esteja presente. Ô Marco, quando você falou de um projeto que você quis muito, que esse é um projeto seu, mas quando você aceita um projeto, você participa desse projeto, tem alguma coisa que te movimenta a querer fazer mais do que outra coisa? Assim? Tem um estilo de arte que toca mais em você? Olha, eu acho que sim. Eu acho que a gente vive momentos que às vezes é difícil você escolher, né? Tem conta para pagar, né? Tem conta para pagar, né? Diz assim, lute que nem os boletos, porque eles sempre vencem, né? Então lute como um boleto.
Mas eu acho que as pessoas que estão envolvidas, o humano que está por trás, e hoje eu já tenho um pouco de experiência e de ter circulado um tanto para poder conhecer bastante gente e saber quais são as pessoas, profissionais sérios, as profissionais que estão envolvidas naquele trabalho que me faz. Porque os encontros, eu acho que tudo, na verdade, no final das contas, para mim, o pretexto do trabalho é o encontro com o outro, sabe? Eu acho que isso é muito importante, saber quem está por trás dos trabalhos. Quais são as pessoas com que eu vou conviver durante aquele... A gente se apaixona pelas pessoas que estão em determinado projeto, né? Às vezes duram 3 meses, às vezes duram a vida. Então é muito importante as pessoas que estão, a ética que está por trás, movimentando esses artistas. Eu gostei dessa resposta, né, Laura? Eu movimento a minha vida por isso. Assim, eu venho aqui, né, fazer esse programa, a equipe é tão legal, é tão prazeroso, né? Você vai fazer teatro é a mesma coisa, as faculdades que eu dou, é tão legal você sair e trabalhar num lugar, falar que delícia eu vou encontrar essas pessoas, que delícia estar com elas, né? Obrigado, meu irmão. Vamos divulgar mais uma vez a peça. Pessoal de São Paulo, estreia. Pessoal de São Paulo, e quem não for de São Paulo, vai para São Paulo para assistir. Vai em São Paulo. De 1º de julho ao dia 31 de julho, certinho, o mês inteiro. Quartas, quintas e sextas de julho, no Sesc Pompeia. A Última Cova, texto do Nilton Moreno, direção da Ana Rosa, e comigo, esta beleza que vos fala. Maravilha! E o pessoal de Campinas, a peça, você não vai estar fazendo, você não está no Puxa território. vida, não estou por causa exatamente desse trabalho. Território do Amor estará em Campinas. Final de julho, né? Final de julho, começo de agosto. Não sei as datas. A gente vai colocar ali o Território do Amor. Eu sei que é por aí. Infelizmente, eu não vou estar por causa do meu projeto. É na mesma época. Que é esse projeto lindo, vai estar lá, acho que 3 semanas em Campinas, fazendo isso. E a gente termina o programa de hoje com você cantando com a banda e com essa plateia maravilhosa. E semana que vem tem mais Arena dos Saberes. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. É uma honra entrar na sua casa todas as semanas. Marco França. Mas conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Mas conta